Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? A tia Juliana aqui para a gente dar início a mais uma de nossas aulas. Na aula de hoje, tia Juliana vai precisar dar um zoom na tela para vocês entenderem melhor o conteúdo, tá certo? Então, preste atenção para entender tudo bem direitinho e fazer as atividades que vão estar aí na aula, tá certo? Vamos lá começar? Olá, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos dar início à nossa última aula de história do ano. Essa aula encerra o nosso livro didático de história, tá certo? Então, esse é o último conteúdo que a gente vai ver. Quem não estiver com suas atividades prontas anteriores, providencie realizá-lo, porque esse é o último conteúdo. Vocês lembram que a gente viu a aula passada, falamos sobre imposto, sobre bandeiras e entradas, que as pessoas agora estão procurando ouro e metais preciosos no território brasileiro. Então, essas revoltas coloniais vão gerar em torno dessa questão. Então, durante o século XVIII, ocorreram diversas revoltas na colônia, que aconteceram devido à insatisfação da população com a forma de Portugal administrar a colônia. Então, as pessoas estavam insatisfeitas devido a algumas posturas de Portugal e principalmente sobre a questão do imposto. Então, vocês vão ver aí que a maioria das revoltas vão gerar em torno de questão de imposto, questão de posse de terra, porque todo mundo queria ter posse da terra, referente aos estados. As Minas Gerais, que são os estados que inicialmente apresentaram grande quantidade de ouro e materiais preciosos. Então, essas rebeliões, a maioria ocorreu no estado de Minas Gerais e tem uma que aconteceu no estado de Salvador. Vamos lá começar a ver. A primeira que a gente está vendo aí é a Guerra do Emboabas. Vocês estão vendo aí que já está circulado que a guerra aconteceu em 1707 até 1709. Quem foi que participou dessa guerra? Os paulistas, que eram os bandeirantes que a gente viu lá atrás, e os emboabas. Quem eram os emboabas? Aqueles imigrantes que vinham de outras partes de Portugal para cá e de outras partes do país, do Brasil. Então, pessoas que saíram do seu lugar para ir até Minas Gerais eram chamados os migrantes, eram chamados de emboaba. Então, o que é que aconteceu o que é que era a briga nessa revolta? Era pela posse da terra das Minas. Então, o que aconteceu? Os paulistas perderam, foram retirados porque o governador do Rio de Janeiro interviu no conflito, o conflito finalizou com a derrota dos paulistas e mais tarde esses mesmos paulistas que perderam descobriram outros espaços no Brasil que também tinham ouro e metais preciosos. Hoje esses espaços são chamados dos estados de Mato Grosso e de Goiás. Então foi uma briga pelas minas. A segunda revolta é a revolta de Vila Rica, que também aconteceu no estado de Minas Gerais. Então, essa revolta foi uma reação contra o aumento da exploração colonial. Então, olha aí o que eu disse no começo, sempre a questão do imposto, da exploração vindo à tona. Então, entre as causas dessa revolta estavam a criação de casas de fundição, proibindo a circulação de ouro em pó. Lembra que a gente viu da outra vez que se criaram casas de fundição para se cobrar os impostos das pessoas. Então, a casa de fundição proibiu que circulasse o ouro em pó, só se podia circular ouro em barra. Então, por isso que esse foi o motivo dessa guerra aí. Então, para acabar com o governador Conde de Assumar manda executar o principal líder dessa revolta, que é Filipe dos Santos. Inclusive, em alguns livros você vai ver essa revolta com esse nome, Filipe dos Santos. Então, revolta de Vila Rica e revolta Filipe dos Santos é a mesma coisa, porque Filipe dos Santos era o líder dessa revolta. E aí, para acabar com a guerra, o governador manda executar o líder, que é Filipe dos Santos. E o motivo dessa guerra era a questão de diminuir a cobrança do imposto que era pedido por Portugal. Olha aí, essa revolta aí a gente chama de a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira. É a mesma coisa, tá? Já tá vendo aqui que ele mesmo, a anotação mesmo tá dizendo a Conjuração Mineira e a Inconfidência Mineira. Essa daqui é uma das revoltas mais importantes da história brasileira, porque é a revolta que participou o que a gente conhece como Tiradentes, que inclusive hoje, nos dias atuais, esse dia é um feriado, dia 21 de abril. Então essa revolta é uma das revoltas mais significativas para a história do Brasil.
Então, essa revolta foi uma tentativa em 1789 pelo emplêncio do ciclo do ouro. Então, de novo, a briga por conta da questão do ouro, ok? E lembrando que essa revolta aqui foi um dos momentos mais importantes sociais da história do Brasil, porque significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português. Então, esse movimento aqui, que ocorreu no governo de Minas Gerais, todos os participantes dessa revolta foram presos, julgados e condenados à morte. Só um deles, que foi Joaquim José da Silva Xavier, que a gente conhece como Tiradentes, foi morto. Todos foram condenados à morte, só que só um deles foi morto, que foi Tiradentes, em 21 de abril de 1792. Então, o Tiradentes foi enforcado. Então, as autoridades, o que é que as autoridades queriam com a morte de Tiradentes? Que ele servisse de exemplo para que aquelas pessoas não se virassem contra a coroa portuguesa novamente. Então, o que é que essa revolta queria? Quais eram os objetivos? Tornar a região independente de Portugal, construir uma república, acabar com os altos impostos, incentivar e desenvolver a exploração de ferro, promover a industrialização e criar uma universidade em Vila Rica. Nada disso deu certo, porque os líderes foram condenados à morte. Tiradentes foi enforcado em praça pública e hoje virou feriado de dia 21 de abril de Tiradentes, referente à morte de Tiradentes. E a última revolta que a gente vai ver aí é a Conjuração Baiana. Então, essa revolta, bem, de acordo com o link que você pegar, você vai ver que ela é conhecida como Revolta dos Búzios. Por quê? Búzio é um tipo de concho utilizado em religiões de matrizes africanas, que foi um elemento de identificação das pessoas que participaram dessa revolta. Olha aí os líderes aí dessa rebelião aí que aconteceu, que foi a única que aconteceu fora de Minas Gerais, que aconteceu no estado de Salvador, né? Foi a única revolta que aconteceu no estado de Salvador. E também quais foram as suas causas? A transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Lembra que a gente viu semana passada que a capital do Brasil mudou? Então, um desses fatores foi que o pessoal de Salvador se irritou devido a essa transferência. E, como sempre, os altos impostos, piorando a condição de vida da população. Então, eu tinha que pagar muito imposto e não tinha condição de vida. Então, nessa situação, as ideias foram surgindo e foi havendo a revolta. Então, quem participou dessa revolta é a Conjuração Baiana: camponeses, ex-escravos, comerciantes, artesãos, religiosos, soldados, alfaiates. Então, todas essas pessoas, essas classes, participaram. Então, quando se percebeu o perigo dessa organização, o rei de Portugal conseguiu prender a maioria de quem estava envolvido. E aí os mais pobres foram condenados à morte e os intelectuais foram absolvidos pela coroa portuguesa. Então, sempre os mais pobres, sempre sendo desfavorecidos. Ao final dessa atividade, você deve fazer a página 392 do livro didático. Lembrando que eu já disse que esse é o último assunto do conteúdo de história. O conteúdo de história já finalizou. E você sabe que na página 390 e na 391 tem explicando melhor sobre cada uma dessas revoltas coloniais. Então, antes de fazer a página 392, vê a videoaula, lê a 390 e a 391 e só depois responda a 392, ok? Bem, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que tia Juliana acabou de colocar aí na tela. Você sabe que qualquer dúvida é só ligar para o telefone que aparece sempre nas nossas aulas na tela, tirar qualquer dúvida, mandar uma mensagem, um áudio, fazer uma ligação. Assim que você terminar a atividade, se você desejar, você pode mandar para a tia Juliana corrigir, tá certo? Você sabe que qualquer dúvida, tia Juliana está disponível no WhatsApp, sempre dia de segunda, quarta e sexta, das 2 às 5 da tarde. Beijo e até a próxima aula, tá certo?